tarde. Nós estamos aqui, eu e o Cláudio, juntos para debater a terceira lição da Escola Sabatina deste ano, com o título das Mensagens de Jesus às 7 Igrejas. Nós estamos a estudar um livro especial, o último livro da Bíblia, a Revelação de Jesus Cristo para os últimos dias. E este livro, que tem como personagem central a figura de Jesus Cristo, esta é uma introdução às mensagens que, ao longo da história, Cristo tem dado à sua Igreja. Nós fazemos parte também da Igreja de Deus, nós somos também parte deste conjunto de igrejas e queremos que a mensagem que Jesus nos transmite hoje seja fundamental para a nossa vida como pessoas, mas para a nossa vida enquanto membros da Igreja. É exatamente. Por isso, este vai ser o tema que nós, nas palavras cruzadas, hoje vamos desenvolver, ressentindo que o verso áureo, muito curto, diz-nos isto: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É verdade. Esta mensagem é fundamental. É, porque aqui conseguimos também ver que de uma ilha, prisão, Exatamente. Jesus aparece ao apóstolo João para revelar mensagens extremamente importantes, não só para as 7 igrejas da Ásia daquele tempo, que foram com os anos foram também escritas para todos os cristãos ao longo da história. E é bom notarmos que a palavra de Deus, ao longo do tempo, tem servido para orientar o seu povo durante a peregrinação neste mundo. E o que eu também gostaria aqui de destacar em jeito de conclusão é que, tal como estudamos na lição número 2, nós vemos Cristo no meio do seu povo, não só conduzindo, mas dando orientações sábias no sentido de que o povo consiga, mesmo no meio das dificuldades, ter o conforto de poder se erguer, mesmo depois de uma queda ou depois de alguma mensagem que se calhar não tenha sido bem compreendida durante o tempo de peregrinação. É muito interessante esse aspecto, porque às vezes nós temos a noção que, por sermos cristãos, por aceitarmos e acreditarmos em Deus, que Deus nos protege e defende, que estamos livres e isentos de problemas nesta vida. Mas de facto não é assim, quer dizer, o próprio Cristo mostra a cada uma destas igrejas, não lhes diz que vocês estão livres de perseguição, estão livres de problemas, Sim. não. Mas dá a garantia de que Ele está presente nesse sofrimento, que está presente nessas perseguições, está presente nesses problemas. Amém. E isto é uma verdade que nós temos que retirar também para a nossa vida espiritual hoje. É verdade. Sabemos que como crentes, como cristãos, nós estamos sujeitos, tal como aqueles que não creem, quer dizer, estamos sujeitos aos problemas desta vida, não é? E a certeza que temos é que no fim Cristo está ao leme e no fim Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém. Essa é a mensagem mais importante que nós podemos retirar desta realidade. Bom, e agora nós começaríamos, nós já vimos na semana passada a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma cidade talvez a mais importante das 7. Sim. E era uma igreja também muito especial, é das poucas que não tem praticamente, não tem repreensões. Exatamente, Não é? sim. Cristo, alguns comentadores diziam que Jesus não encontrou nenhum pecado grave. Exatamente. De maneira que Éfeso repreensão não tem. Bom, Esmirna também não vai ter verdadeiramente repreensões. Esmirna também é uma igreja muito especial, que vai ser a primeira que nós vamos estudar, a segunda das 7. E o nome de Esmirna é um nome que quer dizer mirra. Não é? Um unguento que nós conhecemos bem. E esta igreja, enquanto que a igreja de Éfeso, ela corresponde, em termos históricos, à primeira igreja, à igreja apostólica, exatamente, que vai mais ou menos até ao ano 100, do ano 31, depois da ascensão de Cristo, até ao ano 100. Esta igreja de Esmirna
vai ser a continuação da igreja de Éfeso, isto é, vai do ano 100 ao ano 313. Alguns autores consideram 323. E é um período em que acontece aquilo que acontecia na altura na cidade de Esmirna. O que era? A cidade de Esmirna era uma cidade particularmente que vivia uma problemática grande. E qual era essa? Uma cidade grande, uma cidade importante, e ela foi escolhida como local para se erigir o templo do imperador Tibério. Foram descobertas historicamente imagens na principal praça da cidade, de Poseidon, que era o deus grego do mar, de Deméter, a deusa grega da ceifa, e depois diz-nos que os cristãos desta cidade eram pobres, apesar de viverem numa cidade rica. Curiosamente, os cristãos eram pobres. E nós podemos perguntar porquê que eles eram pobres. Provavelmente porque se sofriam discriminação por causa da sua fé. Pois. Porque eles, de facto, eram cristãos que viviam os preceitos, que não cediam no culto ao imperador. E por isso mesmo eram postos de parte pela sociedade, digamos, dirigente desta cidade, não é? E isso levava-os naturalmente a uma situação de viverem marginalizados. Exatamente. Pensa-se que terá sido essa a razão, porque na maior parte dos cristãos eram, de facto, eram pessoas que viviam em dificuldade. E o próprio autor é claro, né? Diz que Esmirna era uma bela e rica cidade, mas era também um centro de culto obrigatório ao imperador, onde as consequências para a recusa de cumprir essa ordem podiam levar à perda do estatuto legal, e aqui podemos incluir a questão da cidadania e outros direitos inerentes a isso, e até a perseguição ou mesmo o martírio. Exatamente. E não é por acaso que Cristo, quando identifica o problema da igreja de Esmirna, fala daquele período dos 10 dias, né? Que seguir Os cristãos, sim. Foi o Diocleciano. Sim. Ele, de facto, moveu contra os habitantes da cidade, os cristãos da cidade, de 303 até 313, quando Constantino realmente decretou aquele célebre édito em que declarava, digamos, o cristianismo como a religião oficial do Estado. Exatamente. E essa foi uma marca tão importante que determinou, na nossa perspectiva histórica, Sim. determinou o fim da igreja, do período correspondente à igreja de Esmirna, e passamos para a igreja de Pérgamo. Nesta data também, por uma razão, digamos, histórica, por uma razão, de facto, e aqui em Pérgamo as coisas já são um pouco diferentes, não é? Aqui nós já entramos na situação em que agora o Estado já não é o perseguidor. Não. Não é verdade? Agora, digamos que o diabo arranjou maneira de se introduzir ele próprio na igreja. É sempre assim, não é? E o que acontece aqui em Pérgamo é que, de facto, tornou-se esta cidade o centro de vários cultos pagãos, nomeadamente o culto de Esculápio. Isso é uma coisa que a mim pessoalmente me diz, enfim, um bocadinho por causa da questão, inclusivamente, do símbolo da medicina. O símbolo da medicina, quando nós temos qualquer ordem dos médicos, tem lá um brasão, e qual é o brasão? É uma vara com uma serpente enrolada. Isso vem exatamente daqui, de Esculápio. Ok. Do Esculápio, quem é que era Esculápio? Era o deus da cura. Esculápio ou Asclépio, dependendo das versões gregas ou romanas, mas era o deus da cura. E, juntamente com Zeus, nesta cidade, disputava-se, digamos, o centro do culto pagão, quer dizer. E por essa razão, na carta que o Senhor dirige a esta igreja, não é? Era a cidade onde Satanás habita. Habita, é verdade. Era o centro, digamos, do culto satânico. Sim. Isto é uma coisa tremenda. E aqui também nós vemos que os cristãos de Pérgamo enfrentavam tentações tanto de fora como de dentro da igreja. E
Embora a maioria permanecesse fiel, alguns chamados nicolaítas, Nicolaíta, exatamente. sim, defendiam a transigência com o paganismo a fim de evitar a perseguição. Ou seja, não faz mal, Era podemos... a introdução de doutrinas, evidentemente, a aceitação de falsas doutrinas. Exatamente. Sabe? E elas começaram, de facto, a entrar nesta igreja e, de alguma maneira, aqui a tática satânica começou a ser de introduzir alguns comportamentos, algumas atitudes, algumas doutrinas, Sim. como, por exemplo, o domingo, que foi nesta altura que começou a entrar. Porquê? Porque o sábado, que era um dia de culto, o dia de guarda dos primeiros cristãos, para muitos era um dia cheio de, enfim, de obrigações e não era vivido verdadeiramente no sentido mais puro do verdadeiro culto de sábado. E então vinha o domingo a seguir como um dia de libertação das obrigações religiosas. E de alguma maneira isso foi aproveitado, não é? Para inclusivamente mais tarde vir a considerar-se o domingo como o grande dia de guarda. É verdade. Não é? Que depois começou a invadir toda a cristandade, não é verdade? E foi exatamente por esta altura. Mas realmente aqui a carta dirigida a esta igreja falava também que os cristãos de Bérgamo eram como Balão, não é verdade? Sim. Como Balão, que também foi um apóstata, que levou os israelitas ao pecado, portanto, contra Deus. E lá está, comprometiam muitos aspectos da sua fé para, de alguma maneira, não confrontarem, digamos, aquilo que seria a filosofia social, a filosofia do Estado, a filosofia dos outros. Isso às vezes é um problema que nós também vivemos, não é? Quer dizer, às vezes ficamos um pouco, talvez, enfim, com problemas de defender o sábado quando toda a gente fala do domingo ou não fala de dia nenhum, não é? Exato. Quer dizer, mas vocês guardam o sábado, isto às vezes, mas nós não devemos ter, de facto, medo de defender a verdade em qualquer circunstância. Que diz que a única solução que Jesus oferece à igreja de Pérgamo é arrepende-te. Arrepende-te, exatamente. Portanto, houve, de qualquer forma, dentro desta igreja, um texto que diz que nesta igreja conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Não é? Esta é também digamos, de alguma maneira, um elogio que isto dá a esta igreja. Mas, de facto, esta igreja que foi do ano 313 até 530, foi uma igreja que entrou em grande declínio espiritual e onde a apostasia foi uma realidade. É verdade. Houve um grande nível de apostasia, mas lá está, era de facto, como diz o texto, como diz aqui a nossa lição, os cristãos de Pérgamo viviam na cidade onde Satanás habita e onde o seu trono estava localizado. Não é? Portanto, esta foi de facto uma situação tremenda. Depois, na lição de segunda-feira, vem a mensagem de Cristo a Tiatira. E aqui nós conversávamos que esta é a igreja que corresponde a um período histórico mais longo, não é? Que vem desde o fim da igreja de Pérgamo, em 538, até à Idade Média, portanto, toda a Idade Média, portanto, até ao ano de 1517. É tremendo, são 1000 anos de duração, não é? E estes 1000 anos correspondem a um período tremendo. Portanto, eles terminou este período com a Reforma, não é? Este período corresponde ao período mais negro da história da Igreja. É verdade. Onde os cristãos sofreram as maiores perseguições mais tremendas, não já dos pagãos, não é verdade? Sim. Mas agora da Igreja oficial. Sim. Digamos que o paganismo se transportou para dentro da Igreja. Isso foi entrando aos Foi poucos. pouco a pouco. Nós estamos a falar aqui, em 2 minutos, falamos de centenas de anos, não é? Exatamente. Mas vemos que
Na igreja de Pérgamo começou este processo, Exato. não é verdade? Sim. E depois, pouco a pouco, já na igreja de Tiatira, começa a situação de ser a própria igreja, digamos, o agente perseguidor, através de instituições tremendas, como, por exemplo, a Inquisição, nós conhecemos bem da história, etc., com crimes tremendos contra cristãos que não podiam defender-se porque só havia advogado de acusação. Sim. Eles não tinham sequer a possibilidade de ter ninguém para os defender. Defesa, Uma coisa exato. tremenda. Sim. Isso foi ao longo da história, foi uma coisa horrível, é o período negro da história, o período da Idade Média. Bom, E nessa época, o inimigo já estava dentro da igreja. Exatamente. Há aqui uma questão prática, a lição na segunda-feira fala disso, quer dizer, Tiatira não era uma cidade, digamos, importante como era Éfeso, como era Esmirna mesmo, etc. Não era. Era uma cidade, digamos, pouco conhecida, apagada, digamos. Mas havia uma característica nela, é que as pessoas nesta cidade, para serem ouvidas, elas tinham que pertencer a um núcleo ou de comerciantes, enfim, tinha que haver uma corporação, uma associação comercial para que as pessoas pudessem exercer uma profissão, pudessem ter uma atividade, enfim, um emprego, etc. E isso era uma característica muito, muito especial nesta cidade, porque essas associações tinham atividades que eles chamariam culturais, Sim. onde era comum existirem ações de imoralidade relacionadas com cultos pagãos. É verdade. E lá está, o cristão que não queria pertencer, ou que não, por princípio, não pertencia a estas organizações, a estas associações, estava também automaticamente marginalizado, como aliás acontecia em Esmirna. Sim. Não é? Vemos, a lição fala disto e eu achei este assunto um bocadinho... E é tão sério porque, tal como a igreja em Pérgamo, a igreja de Tiatira era pressionada a transigir com o ambiente pagão. Exatamente. seja, E aqui Cristo fala de Jezabel, exatamente, que introduziu no antigo Israel, introduziu a prostituição. A prostituição, quer dizer, os cultos dos deuses permitiam que os judeus, naquele caso, Sim. pudessem, enfim, ter relações sexuais de uma forma de culto nessas sessões, quer dizer, isto era uma coisa que era particularmente ofensivo para Deus, não é? E vemos que aqui era a realidade que se vivia também em Tiatira. E antes da nossa pausa, para uma nota musical, só dizer que Jesus também elogia a igreja de Tiatira pela sua fé e pelo seu amor, pelas obras e pelo seu serviço, Exatamente. apontando para a reforma e para o começo do retorno à Bíblia. Exatamente. Ou seja, Exatamente. há sempre uma esperança, não é, irmão Mário? Exatamente. Em todas estas igrejas, de facto, nós temos a repreensão, Sim, é verdade? é Temos verdade. também o elogio e depois temos, no fim, a recompensa que é verdade. dada a cada um destas igrejas. E aqui, no caso da Tiatira, que é uma igreja que transige, lá está, Exatamente. que transige com, portanto, ela, qual é a recompensa quando esta igreja é vencedora? A recompensa é a autoridade sobre as nações e o receber a estrela da manhã. Era Muito uma bem. recompensa Muito bem. que Cristo fala, que Cristo diz, que vai acontecer com aqueles que se mantiverem fiéis nesta igreja. Muito bem. Vamos então fazer vamos uma fazer. pequena pausa e voltamos já a seguir. Já de seguida. Ouço a voz do monte, o meu Deus me chama. Ouço a voz do monte, o meu Deus me chama.
se o fogo consumir, meu Deus é meu Deus. E se eu não sorrir, se o surdo desabar, eu não vou desistir, pois o meu Deus é Deus. Ouço a voz do monte, o meu Deus me chama. Ouço a voz do monte, o meu Deus me chama. Já estamos de volta à gravação da segunda parte do nosso programa Palavras Cruzadas. Estávamos a analisar a lição de segunda-feira, a mensagem de Cristo a Tiatira. Agora, na lição de terça-feira, a mensagem de Cristo à igreja de Sardes. Aqui nós conseguimos ver que Sardes tinha uma história gloriosa, não é verdade, irmão Mário? Exatamente. E que a cidade estava construída no cimo de uma De um monte. íngreme colina Exatamente. e por isso era inacessível. Os cidadãos sentiam-se tão seguros que as muralhas da cidade eram descuidadamente guardadas. Exatamente. Ou seja, às vezes a ideia de segurança, De autossuficiência. a autossuficiência faz-nos perder o sentido do perigo da e dependência de Deus da também. dependência de Deus que Esta, de facto, é uma imagem, porque estes soldados viviam um bocadinho de uma forma relaxada, se quisermos, Sim. de não tomarem conta. E, aliás, é curioso que isto é histórico mesmo, quer dizer, a invasão desta cidade foi por um rei, o rei Ciro o Grande, sim, não é? Eles, os soldados do Ciro, observaram os soldados da cidade, do rei Lídio, que era o Croeso, e eles viram que estes soldados desciam pelos rochedos, e então, ao descobrirem esse caminho por onde eles desciam, eles perceberam que era fácil, durante a noite, de tomar a cidade. E foi assim que a foi tomaram. assim, exatamente. Eles subiram por este caminho, não é? E os outros descuidados não guardavam muito bem a cidade porque pensavam que eram inexpugnáveis, quer dizer, que eram Exatamente. inacessíveis, etc. E foi assim que esta cidade se rendeu e ficou, durante a noite foi tomada. Então esta cidade inexpugnável caiu, portanto, como é que chegou o ladrão? O inimigo chegou como um ladrão de Um noite. ladrão de noite, é verdade. Como um ladrão de noite. E aqui também vemos uma outra ideia que a lição nos traz, que é Jesus, ou seja, embora Jesus reconheça que há alguns cristãos em Sardes que são fiéis, a maioria estava espiritualmente morta. A igreja não é acusada de nenhum pecado declarado. Exatamente, exatamente. Exatamente. De morte espiritual. É curioso, porque aqui, eles que se consideravam realmente muito importantes, que viviam numa cidade, enfim, uma cidade muito especial para eles estavam espiritualmente mortos. E, embora lá está, todas elas, como já vimos, têm um elogio, também têm um elogio. Porquê? Porque dizem que alguns não contaminaram as suas vestiduras. Portanto, significa que havia também aqui membros fiéis, apesar de que, de facto, eles... E porquê é que agora vamos considerar isto num aspecto histórico? Por que razão ou por que circunstância é que Sardes, a igreja de Sardes, ela vive esta situação de uma grande mornidão espiritual, podemos dizer assim? É porque esta igreja representa o período da pós-reforma. Sim. E a reforma, de facto, foi um movimento extraordinário, porque chamou a atenção para a podridão, digamos, da doutrinária da Igreja Exatamente. Oficial, para o grande problema que nós já falámos aqui, da Inquisição, Sim. das indulgências, tudo isso foi relembrado e foi posto a nu pelos grandes reformadores, por Lutero, por João, por todos os outros,
que acentuaram a grande importância da salvação pela graça. Pela graça, sim. E estes homens, que foram heróis verdadeiramente, depois, todo o movimento que se seguiu, eles começaram, digamos que, a descansar nos louros e começaram a considerar-se, de facto, como, enfim, como pessoas especiais, etc., a olharem mais para si do que para Jesus. Exato. E esse foi o grande problema. Foi a grande morte, digamos, espiritual, porque por isso é que, de alguma maneira, nós conseguimos perceber esta ideia de que era uma igreja morta. Sim. Era uma igreja morta, não é? E aqui na parte final, e antes de passarmos para a lição de quarta-feira, diz que a carta também se aplica a todas as gerações de cristãos. Há cristãos que falam sempre em termos gloriosos da sua passada fidelidade a Cristo. Infelizmente, os mesmos não têm muito a partilhar acerca da sua presente experiência com Cristo. A sua religião é nominal, falta-lhes a verdadeira religião de coração e uma genuína dedicação ao Evangelho. Ou seja, aquelas pessoas que só falam do passado, mas que presentemente se calhar não têm uma experiência com Cristo. Então a lição também chama-nos a atenção para isso. Ainda voltando a este assunto dos reformadores, quer dizer, quando a geração de reformadores morreu, digamos, no século seguinte, a Igreja de facto acomodou-se. E o movimento protestante aí ficou estático, não avançou. Exato. Não tornou consequente as doutrinas que era necessário reavivar. E aliás, hoje vemos isso, quer dizer, hoje vemos mais um movimento dos protestantes chegando digamos, à Igreja Papal do que propriamente o contrário. Nós vemos isso. E isto é o que acontece, foi o que aconteceu com esta igreja, portanto com a igreja de Sardes, e hoje acontece também com o mundo protestante. E então, o texto diz-nos: não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Portanto, as igrejas da Reforma, elas continuaram a praticar várias doutrinas pagãs, que foram herdadas da Igreja Católica, de onde saíram. E, portanto, o texto diz-nos: lembra-te depois do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, a cidade de Sardes tinha um passado glorioso, de grande prosperidade, mas realmente já não era assim, não é? Da mesma forma como com a igreja de Sardes, que começou muito bem, que promoveu a reforma protestante, mas não completou o trabalho, portanto, caiu e tornou-se, de facto, uma igreja muito problemática, uma daquelas que tem mais, digamos, mais repreensões, e dizer que uma igreja está morta é uma coisa tremenda. É. Porque aí é a questão dos membros, né, que precisam de ser reavivados. E aqui, quando Ciro tomou a cidade, esta imagem do ladrão de noite, o próprio texto diz-nos assim: Cristo diz a esta igreja: porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. É uma coisa tremenda. Aquilo que lhes aconteceu fisicamente, aquilo que lhes aconteceu na prática, é um aviso, porque pode acontecer espiritualmente, não estarem preparados, porque Cristo pode vir não só visivelmente na segunda vinda, mas para nós pode vir em qualquer altura. É verdade. Quando nós, de facto, fecharmos os olhos. Não é? Com certeza. Muito bem. Agora podemos avançar para a igreja de Filadélfia. Então, a igreja de Filadélfia é uma igreja de Filadélfia que, portanto, significa amor fraternal. Fraternal, sim. E também era uma porta aberta, não é? Uma porta aberta. Ela fazia parte, digamos, geograficamente, ela estava num canal de passagem e era um ponto de passagem para as cidades da Ásia, não é? Quer dizer, e então, esta igreja é uma igreja muito curiosa, porque verdadeiramente ela não tem repreensões. É muito curioso. Éfeso ainda, como a primeira igreja, ainda tem aquela repreensão de ter abandonado o primeiro amor. Sim. Não é verdade? Sim. Pronto. Mas a igreja de Filadélfia não tem verdadeiramente nenhuma repreensão. Só tem elogios praticamente. Guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome, etc. Não é? É muito curiosa esta igreja.
Esta igreja corresponde já a um período posterior àquele período do reavivamento, não é? Sim. Que começou em 1798 e que se prolongou até 1840. E 44, exatamente. E foi o tal reavivamento do protestantismo que tinha estado letárgico na igreja Exatamente, anterior, em sim. Sardes, E não é? aqui parece- E aqui começou É verdade. houve uma busca pela verdade, uma busca Sim. pela verdade bíblica, não é verdade? Sim. Houve, quer na Europa, quer nos Estados Unidos com Guilherme Miller e na Sim. Europa com outros pensadores que, de alguma maneira, promoveram um grande reavivamento durante este período. E isto aconteceu realmente na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, 1740 a 1844. 44, Não é? sim. Portanto, E ali também fala-nos que a porta aberta é aparentemente a via de acesso, havia de acesso, ao exatamente, santuário ao celestial. Exatamente. Portanto, aqui em Apocalipse, estes movimentos, estes reavivamentos que aconteceram neste período, não é? Levaram-nos até ao ano 1844. E a tal porta aberta que tu falavas simboliza a entrada de Jesus como sumo sacerdote no lugar santíssimo. Portanto, muitos protestantes da América do Norte e também do norte da Europa procuraram este conhecimento bíblico e estudavam com interesse se conseguir perceber mais de perto as doutrinas proféticas que estavam explanadas, Sim. quer em Daniel como em Apocalipse, nomeadamente em Daniel 8, sobre a purificação do santuário, não é? E apesar de ter havido realmente um engano na data, relativamente, porque, enfim, aquela questão de que hoje somos acusados que nós somos, como adventistas, baseamos o nosso movimento começou com um erro. Sim, Bom, é verdade, foi um erro de interpretação. exatamente. Verdadeiramente não foi um erro real, não é? Mas foi um erro de interpretação e apenas houve uma diferença que em 1844 isso não correspondia de facto à vinda física, à segunda vinda de Cristo, Exato. não é verdade? Mas Sim. correspondia a um dado histórico profético importante, Sim. que era a passagem de Jesus numa função para outra função Exatamente. e de um local do santuário para outro. Para não é? outro, Para o lugar sim, santíssimo. é verdade. Então já estamos na parte final, Portanto, finalmente chegamos a Laodiceia, É um pouco... a nossa igreja. É uma maratona também. É verdade. Também não é possível, em tão curto espaço de tempo, nós podermos abordar com grande profundidade esse assunto. E aqui, irmão Mário, a questão da igreja ou os cristãos em Laodiceia, vemos que a prosperidade enchia os seus cidadãos de autossuficiência. Ou seja, sou rico e de nada tenho falta. Laodiceia era uma cidade, é muito interessante perdermos um minuto a dizer isto, Laodiceia era uma cidade, digamos, muito autossuficiente. Quer dizer, onde as pessoas viviam, tinham orgulho na cidade. É verdade. Houve um dado curioso, porque houve um grande terremoto nesta Exatamente. cidade, que destruiu quase completamente. E eles não aceitaram a intervenção de Roma. Não? Exatamente. Eles não quiseram que Roma os ajudasse. Nós não precisamos. Nós temos meios suficientes para reconstruir. Portanto, vejamos até que ponto isto representa um grande nível de autoconfiança, de Autoconfiança, autossuficiência. é verdade. Não é? Isto mostra bem, e em termos espirituais isto também tem uma importância muito grande, negativa neste caso, em relação à filosofia de vida que isto implica. Não é? E aqui vê que Jesus não censurou os cristãos em Laodiceia por um pecado grave, nem por heresia ou por apostasia. O problema deles era antes a complacência que levava à letargia espiritual. Ou seja, a letargia espiritual parece que mata qualquer cristão. Exatamente. Esta igreja, esta cidade é uma outra coisa muito curiosa, em que ela estava localizada numa zona na Ásia Menor e havia 3 cidades principais aqui conhecidas. Uma delas, aliás, é uma cidade que não é mencionada
Porque nós às vezes pensamos, só existiam sete igrejas na Não, Ásia. mas Não. existiam Mas mais. existiam mais igrejas, muitas mais. E nomeadamente uma que até conhecemos da carta do apóstolo Paulo, que era Colossos, Sim. que é uma cidade vizinha de Laodiceia. E Colossos era um grande centro de águas frescas, de águas frias. E Colossos, que estava aqui ao lado, tinha uma qualidade de água muito boa. E depois havia uma outra cidade, que era Hierápolis. E em Hierápolis era um centro de águas termais. De maneira que, quer uma, quer outra, forneciam água, portanto, A Laodiceia? a Laodiceia. Mas a água que vinha de Hierápolis, conduzida pelos aquedutos, quando chegava a Laodiceia, ela fervia na origem, saía a 70, Sim, 80 sim. graus, mas quando chegava a Laodiceia vinha morna. De maneira que se considerava muitas vezes que esta água era imprópria. Própria, sim. Era uma água morna, uma água que provocava vómito. Também isto aqui tem um aspecto interessante na carta. Quando Cristo fala que a situação espiritual deste povo, desta igreja, era uma situação de mornidão. E por ser morna, o que é que acontecia? Eu vomitar-te a minha boca. Também os cristãos percebiam toda esta retórica que é especificada em cada uma das igrejas, diz respeito a características particulares de cada igreja e, portanto, era apropriada quer ao aspecto físico, quer ao aspecto espiritual. É muito interessante nós considerarmos aqui estes aspectos. Portanto, as águas mornas de Laodiceia simbolizavam de alguma maneira também a mornidão espiritual da cidade que se considerava sem necessidades de nada, que tinha tudo, que não precisava de nada. Portanto, e então o que é que Jesus sugere a Laodiceia? Não é? Sugere 3 remédios. Sim. Outra coisa curiosa também nesta cidade, porque vamos falar disso, é que era um centro médico, quer dizer, era sobretudo, havia lá uma fábrica onde se produziam colírios para a vista, não é? Exato. E então nós vemos que Cristo, para a igreja de Laodiceia, dá 3 remédios. Primeiro era comprar ouro refinado, comprar de Cristo ouro Exatamente, refinado, sim. não é? Portanto, tal verdadeira riqueza espiritual que só pode vir de Cristo. Sim. Não é? Depois, comprar de Deus também vestiduras brancas, não é? Símbolo da pureza que lava os nossos pecados. E, finalmente, comprar de Jesus colírio para os olhos, porque somente Jesus pode curar a nossa cegueira espiritual. verdade. Não é verdade? Portanto, o tal problema que Cristo criticou nos fariseus, não é? Em relação à sua cegueira. Portanto, quando nós nos esquecemos do sacrifício de Cristo e começamos a confiar em nós próprios, nos nossos méritos, nas nossas grandes virtudes, estamos exatamente por caminho da Laodiceia e por caminho da mornidão espiritual. Não é? E é o declínio espiritual que Cristo quer que a sua igreja evite Exatamente. para podermos ter condições de recebê-lo na sua segunda vinda. Bom, A igreja de Laodiceia corresponde, digamos, ao último período da história, história. que é o período atual, Sim, o período em que nós sim. vivemos desde É verdade. 844 até já não vai haver uma oitava igreja. É esta igreja a última, a igreja que estará viva quando Cristo voltar. É verdade. Não é? E esta igreja, chama-se a atenção desta igreja para ter o conhecimento correto da Bíblia, para nos mantermos fiéis e conseguir comprar o ouro verdadeiro de Cristo. Este é o conselho básico para nós hoje. Nós estamos a chegar ao fim. Penso que conseguimos resumir sim, todos estes assuntos assim de uma forma um bocadinho à pressa, mas deu para perceber que cada uma destas igrejas daria para nós estarmos aqui só a fazer uma lição, não é? sim, porque Mas são são muito extensos os verdade. temas e muito ricos os pormenores de todas as cartas, tudo o que se diz respeito ao aspecto prático e que depois é transportado para o mundo espiritual. mundo espiritual, é Mas eu verdade. penso que é muito importante, sobretudo nós de termos aqui nesta realidade de Laodiceia e fazermos um exame de consciência a nós próprios, primeiro como pessoas, depois como Sim. igreja, para tentar perceber as necessidades que diariamente temos de Cristo. Amém. Possa ser essa a nossa experiência E a nossa oração. e a nossa oração também. Amém. Amém.
Música